Olá, vamos para mais uma aula sobre o conjunto dos números inteiros. Nessa aula nós vamos falar sobre a operação de subtração. Nós vamos ver que, assim como na adição, a operação de subtração ela depende de regras também para que a gente possa realizar de forma correta essa operação. Nós vamos analisar o caso de variação de temperatura em determinadas cidades, para a gente poder tirar conclusões sobre como realizar essas operações na prática. Então vamos à nossa aula? Subtração de números inteiros. Analisando um caso. Então, o caso que nós vamos analisar, como eu falei, é um caso de variação de temperatura em algumas cidades. E o que a gente sabe sobre a variação de temperatura? Nos telejornais, diariamente, se vocês assistirem, vocês vão ver os apresentadores falando sobre a variação de temperatura, que nada mais é que o quê? Que a diferença entre uma temperatura máxima e uma temperatura mínima num determinado período de tempo. Então, ela vai ser dada sempre pela temperatura máxima menos a temperatura mínima. E é aqui exatamente que vai aparecer a operação de subtração que nós queremos analisar. Então, aqui nós temos três cidades. A cidade A, ela teve uma temperatura mínima em um dia de 5 graus e uma temperatura máxima de mais 1 grau. A cidade B, ela teve uma temperatura mínima de mais 2 graus e uma temperatura máxima de 7 graus nesse dia. E a cidade C, ela teve uma temperatura mínima de menos 6 graus e uma temperatura máxima de menos 2 graus. Então, vamos descobrir a variação de temperatura em cada uma dessas cidades. Analisando aqui o nosso termômetro, a nossa reta numerada, nós vamos pegar, então, a temperatura mínima, que é menos 5, na cidade A, e a temperatura máxima, que é de mais 1. Se a gente coloca o mais 1 aqui no nosso termômetro, na nossa reta numerada, ele vai estar localizado aqui. E a temperatura mínima, que é de menos 5, vai estar localizada aqui, no ponto do menos 5, certo? Então, qual vai ser a variação de temperatura entre o mais 1 e o menos 5? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, foram 6 graus de variação de temperatura. Então, caminhando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa variação ela pode ser escrita mais 1 menos o menos 5, quer dizer, temperatura máxima menos a temperatura mínima. E a gente sabe que esse mais 1 menos o menos 5 vai dar como resultado 6. Nós já analisamos aqui e sabemos que a diferença entre eles é de 6. Saindo do menos 5 e chegando ao mais 1, nós vamos encontrar uma variação de 6, certo? Então, se a gente considerar que mais 1 menos menos 5 tem que dar 6, então mais 1 mais 5 vai ser igual a 6. Então, o que a gente pode escrever? Que o mais 1 menos o menos 5 é a mesma coisa, É igual a mais 1 mais 5, que é igual a 6. E, na verdade, se a gente observar, o que foi feito aqui? Observe que o mais 1 continuou o mesmo, o sinal que era menos virou mais, e o menos 5, nós escrevemos o oposto dele, que é mais 5. Por isso que o resultado vai dar 6, porque mais 1 somado com mais 5 são sinais iguais, eu conservo e somo. Então, quando a gente vai fazer a subtração, nós já vamos começar a analisar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o oposto do segundo número. E o oposto é ele com sinal contrário. E aí nós podemos somar com esse primeiro aqui. Vamos analisar a cidade B e depois nós vamos ver essas conclusões. Olha só. A cidade B, a temperatura mínima foi de mais 2, então nós vamos marcar aqui no mais 2, e a temperatura máxima foi de 7, então vamos marcar aqui no 7. Qual vai ser a variação de temperatura? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 graus.
Então, quer dizer que mais 7, que é a temperatura máxima, menos o mais 2, tem que ser igual a 5, porque nós vimos aqui que é 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5, uma variação de 5 positivo, ok? Então, se a gente considerar o mais 7 menos o mais 2, que tem que dar 5, e o mais 7 somado com menos 2 também dá 5, então o que nós podemos escrever? São duas sentenças iguais e, da mesma forma que nós vimos na cidade A, o que mudou nessa segunda sentença? O primeiro número continuou o mesmo e o segundo número mudou o sinal, é o oposto dele. E o que era subtração se transformou numa soma, né? Então, nós somamos o primeiro com o oposto do segundo e vamos chegar ao resultado que a gente sabe que é mais 5, né? Na cidade C, nós temos uma temperatura máxima de menos 2 e uma temperatura mínima de menos 6. Então, vamos escrever aqui na nossa reta. Temperatura máxima, menos 2. Temperatura mínima, menos 6. Qual vai ser a variação de temperatura? 1 grau, 2, 3, 4 graus, positivo. Então, nós sabemos que o menos 2, que é a temperatura máxima mais alta do dia, menos a temperatura mais baixa do dia, que é menos 6, vai ser igual a 4, certo? Então, considerando que menos 2 menos menos 6 é igual a 4 e que menos 2 somado com mais 6 também é 4, nós podemos escrever a sentença e concluir o quê? Que nós repetimos o primeiro, que é o menos 2, o que era uma subtração se transformou em uma soma e nós invertemos, né? Nós escrevemos o oposto do segundo número, que no caso é o mais 6, certo? Então, menos 2 somado com mais 6 são sinais diferentes, eu subtraio, 6 menos 2 dá 4, e o maior é o 6, mantém o sinal dele. Então, aqui, a variação de temperatura é de 4 graus. Então, o que nós também podemos saber? É que no conjunto N, nós não podemos efetuar qualquer operação de subtração. Por quê? Quando o primeiro número ele é menor que o segundo, lá no conjunto dos números naturais, a gente escreveria que isso aqui é uma operação impossível. Mas no conjunto dos números inteiros, essa operação se transforma possível. Por quê? Quando eu somo ou subtraio, né, dois números inteiros, eu encontro como resultado um número inteiro. Então, o 3 menos 10 seria mais 3 menos o mais 10. E mais 3 mais o menos 10. Então, somando aqui, mais 3 menos 10, eu vou encontrar menos 7. Né? Então, 3 menos 10 vai ser igual a 7. Então, operação que lá nos números naturais nós não podíamos fazer, 3 menos 10, agora nos números inteiros a gente consegue fazer. Então, o que a gente pode concluir sobre isso? É que subtrair números inteiros, como nós já falamos, é o mesmo que somar o primeiro com o oposto do segundo. E aqui nós já vemos com a regra que eu falei com vocês. É uma regrinha que a gente precisa guardar, porque a gente vai usar o tempo todo. Que regrinha seria essa? Toda vez que a gente tiver um parêntese com números dentro dele, números inteiros, e do lado a gente tem que olhar o sinal que está fora desse parêntese. Se esse sinal que está fora do parêntese for um sinal positivo, os números que estão ali no seu interior vão permanecer os mesmos. E toda vez que tem o sinal negativo antes do parêntese, esse sinal negativo faz com que todos os números lá do interior mudem o seu sinal. Então, nós vamos ver isso em 4 exemplos. Observe o seguinte, olha, aqui na letra A nós temos mais 13 menos o mais 2. Eliminar esse parêntese, escrevendo de forma simplificada, aqui tem um sinal negativo fora do parêntese. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o número que está lá dentro com o sinal trocado, eu vou mudar o sinal. Então, esse negativo fora do parêntese faz mudar o sinal do interior do parêntese. Então, ele é mais 2, fica menos 2. Eliminado o parêntese, nós vamos resolver normalmente aplicando as nossas regras. São sinais diferentes, eu vou
subtrair, deu 11, e vou manter o sinal do maior módulo, que no caso é o 13. Aqui na letra B, a mesma coisa, olha só. Se eu considerar aqui, ó, antes do parêntese do menos 7, tem um sinal positivo. Eu não preciso escrever esse sinal, mas tem um sinal positivo aqui, né? Nós já dissemos que o sinal mais eu posso ou não escrever, dependendo da situação que eu preciso. Então, quer dizer que o sinal lá de dentro, que é o menos 7, não vai mudar. Mas aqui tem um negativo fora do parêntese, e lá dentro é menos 3. Então, esse negativo faz o sinal lá do interior do parêntese mudar, e ele vai passar a ser mais 3. Agora eu posso resolver. Então, eu só posso começar a minha resolução depois que eu elimino os parênteses baseado na nossa regra. Então, vai ficar menos 7 mais 3. São sinais diferentes, então eu subtraio, dá 4. O maior módulo é o 7, então o sinal fica negativo aqui no resultado, certo? Isso vale quando a gente tem maior quantidade de parênteses também, como tem aqui na letra C e na letra D. Ainda na letra C, nós só temos um número dentro do parêntese. Então, aqui, mantém o menos 3, o negativo muda o sinal, fica menos 4, esse negativo muda o sinal, fica mais 10, esse positivo não muda o sinal, continua menos 3. Depois que a gente eliminou os parênteses, agora nós vamos somar os sinais iguais. Quem é igual? O mais 10, só tem ele positivo, eu vou repetir. Menos 3, menos 4 e menos 3 são sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo os módulos. Vamos ter aqui menos 10. Então, menos 10 somado com mais 10 são números opostos, a soma vai dar 0, não é isso? Aqui na letra D, a gente tem um caso onde, dentro do parêntese, tem mais números. A gente precisa ficar atento a isso aqui para não cometer o erro de mudar somente o sinal do primeiro número. Esse sinal negativo muda tudo que está aqui dentro. Então, aqui, ó, o menos vai fazer com que o menos 3 se transforme em mais 3, que o mais 6 se transforme em menos 6 e que o menos 2 se transforme em mais 2. Agora, o que vai acontecer no segundo parêntese? Tem um sinal positivo fora do parêntese. O sinal positivo não muda nada. Então, permanece o mais 5, permanece o menos 10, permanece o mais 3. Então, repetindo, o sinal negativo sai quando eu mudo os sinais lá de dentro. O sinal positivo sai também e eu mantenho os sinais lá de dentro. Esse mais que está aqui é o do mais 5. Esse menos que está aqui é o do menos 10. E esse mais é o do mais 3. Feito isso, agora vamos olhar os sinais iguais para a gente fazer a soma. 3, 2, 5 e 3 são números positivos. Então, 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 3, vou ter mais 13. Menos 6 e menos 10 são sinais iguais negativos. Então, eu somo 6 mais 10, 16. Então, agora eu tenho mais 13 menos 16. É uma soma de sinais diferentes, não é isso? Então, eu vou subtrair 16 menos 13, dá 3. O maior módulo é o 16, então fica menos 3 como resultado. Bem, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a necessidade da utilização dessa regra do sinal negativo antes do parêntese para a gente realizar as operações. Essa regra é muito importante. E uma coisa que eu repito sempre, quando a gente trabalha com números inteiros, a gente precisa ficar muito atento ao sinal dos números. Por quê? Um erro no sinal inverte completamente o seu resultado. A gente sabe que menos 3 é diferente de mais 3. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão dos sinais para não cometer erros. Então, nós vamos fazer exercícios sobre esse tema para a gente fixar as operações, né? Mandem as suas dúvidas, ajudem os colegas que vocês puderem ajudar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros.